Eu sou o José Carvalho Bastos, tenho 59 anos de idade, sou engenheiro civil, estou na EDP desde 1979. Portanto, praticamente a EDP foi a minha única entidade patronal até hoje. E trabalhei sempre na área dos aproveitamentos hidroelétricos. Esta barragem que está aqui por trás de mim é uma das mais altas barragens construídas em Portugal, não é a mais alta de todas, mas tem 123 metros de altura máxima, cerca de 800 mil metros cúbicos de betão, é uma barragem em arco e que constitui uma albufeira com uma área de perto de 3 mil hectares e com um volume de mais de 1000 hectómetros cúbicos. Portanto, estamos a falar de cerca de um quarto da capacidade de Alqueva, que é sempre uma obra tida como referência quando se fala em grandes números. Chamo-me Teresa Rocha, sou engenheira do ambiente, trabalho na EDP desde 1989. Neste momento estou na EDP Produção e sou responsável pela supervisão ambiental do aproveitamento do baixo sabor, nas suas várias componentes que respeitam ao ambiente, tanto a gestão ambiental da obra como a implementação das medidas compensatórias. Uma das questões que se revelou muito importante desde o início da obra foi a componente patrimonial. A aldeia de Selhados é um dos locais mais importantes que foi encontrado aqui do ponto de vista arqueológico e que tem vestígios de várias épocas arqueológicas, de várias cronologias, digamos assim, da ocupação humana. Agora vamos ter com o Filipe Santos, que é o responsável pelo estudo da zona de Selhados. Muito pouco se conhecia em relação ao Castelinho antes dos nossos trabalhos. O sítio tinha sido já identificado a quanto prospecções na região feitas por colegas nossos, só que trabalhos arqueológicos mesmo nunca tinham sido desenvolvidos neste sítio. O que as nossas escavações acabaram por revelar é que todo este investimento em relação à fortificação do esporão aconteceu não para que as pessoas vivessem cá, mas para que as pessoas ou a população que o construiu pudesse guardar os seus bens. E bens esses que se reportam, no fundo, a cereais. Portanto, estamos perante, e é essa a nossa interpretação, estamos perante um grande celeiro fortificado que albergava um conjunto de pequenos celeiros que provavelmente alimentariam a população que construiu o Castelinho. O sítio não foi escavado na íntegra, uma parte do sítio arqueológico ficará sempre como uma reserva arqueológica para que no futuro colegas nossos possam escavar neste mesmo sítio e pôr a descoberto estruturas que com ele se relacionam. O sítio em si foi intervencionado no âmbito da construção da barragem do Baixo Sabor, não é? De outra forma, seria, quanto a mim, inimaginável uma intervenção desta grandeza se ela não fosse enquadrada num projeto desta natureza, com esta dimensão. Encontramos precisamente num sítio conhecido por Cemitério dos Mouros, foi outra das áreas intervencionadas em Selhados. Aqui assiste também a uma longa diacronia ocupacional. As estruturas mais antigas reportam-se ao período romano e as mais tardias são construções muito similares àquelas que se encontram na envolvência, provavelmente edifícios já de finais do século XIX e inícios do século XX. Os trabalhos, entretanto, foram finalizados e nesta fase estamos no processo de acondicionamento das estruturas, de forma a tentarmos protegê-las ao máximo da água da albufeira. Neste momento estamos precisamente no nosso gabinete de espólio. É para aqui que vem todo o material oriundo de todas as intervenções que foram levadas a cabo no âmbito do Baixo Sabor. Temos material pré-histórico, material do período romano, material do período medieval, ou seja, é o espaço que comporta e guarda todo esse material. Ele é inventariado aqui, é desenhado e é estudado. O que nós temos aqui é uma pequena amostra do material que foi recolhido no sítio do Castelinho. Temos material de duas cronologias distintas, temos a Idade de Ferro aqui presente e também objetos do período romano. Dentro deste grupo, de facto, alguns dos metais mais significativos em bronze são estas fíbulas anulares, hispânicas. Dentro do conjunto de fíbulas que temos aqui nesta pequena amostra, encontra-se presente também uma fíbula zoomórfica, ou seja, ela representa um cavalo,
e, ao contrário das anulares hispânicas que podem corresponder a uma cronologia já do período romano, esta certamente se reporta ainda à ocupação da Idade de Ferro do sítio. Chamava também a atenção para estas duas moedas de prata, 2 quinários, uma delas cunhada ainda no tempo da República, é datada de 32-31 AC, de Marco António, e esta também pequenina, outro quinário, cunhada já em Mérida, já do primeiro imperador romano, Otávio César Augusto. Foram encontrados cerca de 2.500 elementos patrimoniais com mais variados tipos de interesse arqueológico. Se não fosse esta obra, muito poucos teriam visto a luz do dia.